Seguinte, hoje eu vou te ensinar como você vai encontrar as principais notícias sobre o mercado de cripto para você entender como o mercado está se sentindo em relação às outras pessoas e como as outras pessoas estão se reagindo diante do mercado. Como que elas estão reagindo diante do mercado. Existem alguns indicadores que dizem isso pra gente e existem formas certas de você encontrar esse tipo de notícia, ou seja, encontrar como que o mercado está reagindo e qual que é a expectativa do mercado. Então, basicamente, vou começar a compartilhar minha tela agora e o nosso tema vai ser o básico, Bitcoin na mídia, ou seja, o que estão dizendo sobre o Bitcoin. Simples. A primeira forma de você encontrar esse tipo de informação é com alguns sites, tá? O primeiro desses sites é a CryptoPanic. Basicamente, deixa eu abrir aqui rapidamente o Google. Pronto, agora eu abri o Google. Eu tive que tirar algumas coisas que estavam aparecendo aqui para mim. Enfim, agora que estamos aqui no Google padrão, tá? Eu vou te mostrar basicamente como você vai encontrar esse tipo de informação, tá? Primeiro deixa eu arrumar um pouquinho aqui a tela para vocês do computador. Pronto, agora sim. Então, basicamente, você procura em inglês, tá? O que está acontecendo com o Bitcoin, você procura no YouTube. Se você não encontrar nenhum vídeo, você vai no CryptoPanic. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir no seu computador o CryptoPanic, que ele te fala em tempo real quais notícias estão saindo no mercado de cripto. Tá? Inclusive, você consegue ver quais notícias estão em trending, ou seja, quais notícias estão sendo mais visualizadas e mais comentadas pelos usuários em cada lugar. Então, por exemplo, você pode ver que aqui está falando sobre a China, a Shiba, que ela teve um volume de trading dentro do ecossistema muito grande. Ou seja, você consegue ver quais são as reações do mercado de acordo com cada notícia. Inclusive, por exemplo, você chega aqui, Fed allows banks to crypto, ou seja, o Fed ele abre a possibilidade, ou seja, ele permite, ele abre a possibilidade sobre bancos de criptomoeda. Beleza, o que isso significa? O que isso significa? Você clica aqui e vai para a notícia. Lucas, mas eu não sei falar inglês, como que eu vou entender? Assim, clicou com o botão direito do mouse. Deixa eu clicar aqui, clicou com o botão direito do mouse, traduzir para... Opa! Clicou com o botão direito do mouse. Clicou em traduzir página, pronto. Permite que bancos criptografem, ou seja, você começa a entender, tá? O que o Fed, o Federal Reserve, está falando. Então, em uma declaração conjunta, visa destacar que riscos criptográficos dos bancos de reserva federal, que é o Federal Reserve, deixam claro que os bancos comerciais podem fornecer serviços relacionados a cripto. Ou seja, está abrindo a possibilidade, o Federal Reserve, para que os bancos comecem a oferecer serviços em relação a cripto, seja ETFs, enfim, seja o que for, tá? Então, a gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos, isso é uma declaração que saiu hoje, tá? Saiu hoje, como você sabe, Lucas? Saiu hoje não, ontem, às 19 horas atrás saiu essa notícia. E você consegue ver todas as notícias que estão saindo, tá? Você vem aqui em Trendings, você consegue ver tudo. Top News, você consegue ver absolutamente tudo aqui. Lucas, beleza, mas o que eu tô querendo achar, eu não tô encontrando. O que você pode fazer? Vir no YouTube, procurar coisas relacionadas, jogar no Google. Ou seja, beleza, o que está acontecendo? Você consegue ver tudo. Lucas, eu não falo inglês. Você não fala inglês, não tem problema. O Google ele resolve esse seu problema assim. Então, assim, agora você consegue entender tudo que está escrito nas páginas, ok? Cointelegraph é outra. Então, vamos voltar para o bloco de notas. CryptoPanic. Daí você vai em Trends. Outra forma que eu estava falando agora para vocês é procurar no Google em inglês e traduzir a página. Outra forma de você encontrar essas notícias, procurar daily
News no YouTube. Ou seja, notícias diárias dentro do YouTube. Se você não falar inglês, você vai ter um pouco de dificuldade, porque geralmente quem faz isso são canais americanos, mas beleza, você consegue encontrar sim, tá? Você tem a Cointelegraph, você tem a Coindesk, você tem vários sites que eles fazem matérias explicando como encontrar informações. Tá. Agora, Lucas, eu quero entender como o mercado ele está se sentindo diante de tudo que está acontecendo. Para você entender isso, você vai simplesmente procurar Fear and Greed Index, ou seja, qual que é o índice de sentimento diante do gráfico, diante do Bitcoin, se eles estão em FOMO, ou seja, Fear of Missing Out, ou se eles estão em ganância, tá? Ou seja, o medo de ficar fora, ou se o mercado está com extremo medo diante do que está acontecendo, se o mercado ele está otimista com o que está acontecendo, se o mercado está indiferente diante do que está acontecendo, e aqui você consegue ver como o mercado está. Então, no momento, o mercado está em medo, tá? O mercado está com medo. No mês passado ele estava com medo extremo, tá? Você consegue ver de acordo... Eles fazem essa estipulação, tá? Esse cálculo de acordo com o volume de trades, como as pessoas estão reagindo aos trades, holding. Então, eles conseguem ver tudo isso e fazer eles conseguem compartilhar qual que é o medo ou ganância que o mercado está tendo, tá? Existe esse termômetro e é só você procurar aqui no Google. Então, você coloca você coloca Fear and Greed Index Bitcoin e você encontra na hora. Lucas, como que eu encontro atas do Fed, ou seja, do Federal Reserve, decisões e quais são as projeções? Como que eu consigo encontrar isso? Trading Economics. Aí você coloca Trading Economics Federal Reserve e eles vão te mandar, literalmente, você traduz a página, porque você não entende inglês, por exemplo. Aí você consegue ver tudo. Tá, você consegue entender, você consegue ver, por exemplo, qual que é a previously e a atual, tá? Taxa de projeção e etc. Então, eles te mostram tudo, ou seja, a anterior era 4%, subiu para 4,5%. Você consegue ver algumas projeções de acordo com o que eles estão falando no fluxo de notícias. Aqui você consegue ver tudo isso no Trading Economics. Você consegue ver absolutamente tudo. Tá? Tudo isso é de graça. Você consegue ver PIB, você consegue ver mercado, ou seja, você consegue ver literalmente tudo. Taxa de inflação, taxa de desemprego do mercado. Você consegue ver estipulações. Lucas, outra forma que você consegue encontrar esse tipo de notícia. Twitter. Não tem outra. Tá? No Twitter você consegue entender como que os seres humanos estão reagindo diante do mercado. Então você vem aqui e pesquisa Bitcoin. Pesquisou Bitcoin. Você vai simplesmente ter todas as notícias que as pessoas falaram Bitcoin ou colocaram a hashtag Bitcoin na realidade, né? Então aqui você consegue ver coisas que as pessoas estão falando sobre o mercado. Você consegue ver brincadeira, o pessoal posta muita brincadeira, mas você vai lá, traduz a página, não entende inglês, traduz a página, como eu já ensinei, e você consegue ver como que as pessoas estão comentando, tá? O legal é que você consegue entender qual que é a reação que as pessoas estão tendo, como elas estão se sentindo dentro de casa diante do Bitcoin, tá? Esse que é o legal, você consegue ver grandes players no mercado postando e você consegue entender. Outra coisa que eu recomendo é seguir grandes players no mercado. Então aqui é o Michael Saylor. Michael Saylor é o maior investidor de criptomoedas, de Bitcoin na verdade, do mundo. E você consegue ver literalmente o que ele está pensando. Muitas vezes ele fala, gente, acabei de comprar Bitcoin. E você tem a oportunidade de saber isso porque ele fala isso. Gente, Lucas, beleza, mas como que eu vou saber? Como que eu vou entender mais? Como que eu vou seguir gente sobre cripto? Vem aqui, vê quem ele segue. Tá, ele segue esse cara aqui, deixa eu ver o que esse cara faz. Segue esse cara aqui, o que esse cara faz? Você começa a fuçar. Literalmente. Sabe? Então, assim, o mercado, ele tá muito simples. O mercado, ele é muito simples, ele é básico.
As notícias estão a nosso dispor, a gente consegue vê-las em tempo real com o CryptoPanic, tá? A gente consegue ver perspectiva de como as pessoas estão em relação ao mercado, de visão de mercado, com o Cointelegraph, por exemplo, que são pessoas que fazem algumas matérias e postam lá. Você começa a entender como que elas estão pensando. Aí você quer entender como eu e as outras pessoas estamos pensando diante do mercado. Você vai no Fear and Greed Index, tá? Que você consegue ver qual que é o medo e ganância do mercado. Você começa a entender como que o mercado tá, se ele está otimista, se ele está pessimista. Mais uma forma, Twitter, as pessoas postam tudo no Twitter. Sabe? Você consegue entender literalmente como que as pessoas estão pensando. Você começa a ver, tem muita gente falando de comprar, muita gente falando de comprar. Algo grande pode estar vindo. Se isso, lógico, for completamente... se isso tiver alguma associação com algo que está acontecendo no mercado, por exemplo, Federal Reserve diminuiu a taxa de juros, por exemplo. Eles tiraram o aperto quantitativo, as pessoas vão começar a postar, as pessoas vão começar a comentar qual é a expectativa delas, se o Federal Reserve vai fazer isso. No Trading Economics você consegue achar exatamente isso, ou seja, com o mercado ele está precificando a próxima taxa de juros, a próxima inflação, a próxima taxa de desemprego. Você consegue ter uma perspectiva. Por quê? Porque o Trading Economics faz tudo isso para você. Então você consegue encontrar isso. Lucas, eu quero saber quanto de Bitcoin está entrando e saindo do mercado. É muito simples você achar isso. Tá? Você vai no CryptoQuant, por exemplo, e aqui você consegue ver entrada e saída de Bitcoins dentro das corretoras. Tá? Será que aqui vai estar Network Flow? Quero ver. Exchange Flows, ou seja, você consegue ver a entrada e saída dentro das corretoras de Bitcoin, de dólar, tá? Quanto que está entrando, quanto que está saindo, você consegue ver tudo isso, tá? Isso é muito legal. Se você começa a ver os Bitcoins saindo das corretoras, significa que assim, as pessoas estão tirando Bitcoin dentro das corretoras e estão colocando em carteiras frias ou descentralizadas, ou seja, tá saindo Bitcoin dentro do mercado. Se está saindo Bitcoin dentro do mercado, as pessoas estão colocando para holding. Estão guardando Bitcoin. Se está entrando muito, pode ser que aconteça algum tipo de despejo. Ou seja, as pessoas começarem a vender seus Bitcoins. Você consegue ver tudo isso e é de graça. Todas as informações que a gente precisa para se dar bem estão na internet. Não necessariamente você precisa pagar. Geralmente as pessoas acham que você precisa pagar para você ter alguma informação a mais. Não, isso não existe. Todas as informações estão aqui, depende de como você interpreta cada informação. E depende de como cada um interpreta cada tipo de informação. Se você começar a ter racionalidade nisso e começar a entender que ninguém está um passo à frente de você, ela só estudou mais do que você, daí ela vai estar um passo à frente de você. Mas se você estudar e começar a entender o mercado, você vai ter todas essas informações de perspectiva própria. E aí, você errou uma vez, eu errou duas, beleza, o que eu errei? Putz, isso aqui eu pensei errado. Como que eu vou pensar agora? Dessa forma. E você vai começando a entender como que o mercado funciona e como você deve pensar diante do mercado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, tô postando 2 vídeos por dia. E é isso. Valeu e é nóis.